Ei, olha quem está aqui com vocês novamente. Chegou a hora de nós termos novamente aquela aula maravilhosa de história. Eu, você e eu. Assim, a gente tudo trocando ideia aí sobre essas aulas de história. Por quê? Eu já estava com saudade de vocês. Terminamos o segundo ano ali. Eu disse para vocês que nós iríamos nos encontrar aqui no terceiro. E aqui estamos nós. Eu, professor Beto, e o professor Lorismar estaremos com vocês. Eu ouvi dizer que tem aluno novato aí, né? Que ainda não nos conhece. Pois vai nos conhecer hoje aqui. Então, vocês estarão conosco aí nessa caminhada de história. Vamos começar agora a unidade 1 de história. E vamos lá na tela para a gente já saber o que vai ter aí nessa aula. Aula de número 1. Olha que interessante. A aula de número 1 aí, ó. Professor Lorismar Barroso aí, e eu, João Herbert, mas podem me chamar de professor Beto, tá bom? Pode me chamar de professor Beto. Aí a apresentação minha e do professor Lorismar. Meu nome é João Herbert Peixoto dos Reis, mais conhecido como professor Beto, tá? Eu sou licenciado em História pela UNIR, pela Universidade Federal de Rondônia. Sou especialista em Gestão Pública e mestrando em História da Amazônia também pela UNIR. E aqui ao meu lado está o professor Lorismar, licenciado em História, também pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em Arqueologia da Amazônia e mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Esse aí é o professor Lorismar também, professor Lorismar escritor, tem alguns livros aí publicados sobre o Forte Príncipe, sobre Rondon, e aí estaremos com vocês aí nessa jornada, porque os assuntos do terceiro ano, eles são assuntos importantíssimos para o Enem, porque ela fala sobre essa transformação que o Brasil e o mundo está passando no século XX. Nós vamos ver o fim do Império e a proclamação da República, que é justamente a aula de hoje. Nós vamos ver o Brasil na Primeira República, vamos ver também, vamos ter essa aula hoje, a 2.1 hoje. Vamos ver a revolta na Primeira República, a transformação na estrutura produtiva do século XX. Iremos ver arte, ciência e ideologia da Belle Époque, ou Bela Época. A Primeira Guerra Mundial serão 3 aulas da Primeira Guerra Mundial, assim mesmo como a Revolução Russa. Nós temos 2 aulas que vão falar sobre a Revolução Russa. A crise do capitalismo no século XX, nós vamos ver aqui com a quebra da Bolsa de Nova York, a crise do capitalismo, e isso vai fazer propagar o totalitarismo na Europa, que nós também teremos 2 aulas sobre totalitarismo na Europa, e a difusão do totalitarismo pelo mundo, inclusive no Brasil. São assuntos que nós iremos trabalhar. E na aula de hoje? Na aula de hoje, nós já começamos aqui a falar sobre o fim do Império e essa proclamação da República. Nós vimos aqui que o Império dá o fim dele com o fortalecimento do Exército, a guerra provisória e mudanças institucionais, o governo militar e a gestão dos primeiros presidentes, aí a política café com leite, tudo isso serão assuntos que nós iremos tratar nessa aula que traz essas competências. Olha, essa competência aí são as competências gerais. Compreender a sociedade em seu processo de formação e mudança e os múltiplos fatores que nela intervêm como produto da ação humana, considerando a si mesmo como agente social e aos processos sociais como orientadores da dinâmica de diferentes grupos de indivíduos. E a competência 2 nós temos situar as diversas produções da cultura, as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais num contexto histórico de sua constituição e significação. E para a aula de hoje eu tirei essas 2 habilidades aí para vocês. Ó. A primeira habilidade é relacionar o trabalho com a forma de poder, compreendendo sua importância e transformação histórica. E a segunda habilidade é fazer uso das argumentações críticas sobre os processos históricos aí, temos como habilidade. Meus queridos alunos, até o segundo ano nós vimos a figura de Dom Pedro I, vimos lá a vinda de Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que vieram para cá
E aqui foi constituído um reinado. O Brasil passou a ser império. Primeiramente, o Brasil foi lá, Reino Unido de Portugal e Algarves. Aí depois o Brasil se torna independente com Dom Pedro I. E depois desse processo de independência, nós temos aí o Dom Pedro I voltando para Portugal e deixando seu filho Dom Pedro II. O que nós vamos conhecer, o Dom Pedro II, como segundo reinado do Brasil, certo? Estão lembrados daí, assunto lá do segundo ano. Estão ligados, não estão? Estão lembrando isso aí e tal, quando a gente estudou ali sobre o segundo reinado? Nós vimos também lá no segundo ano que o final do segundo reinado, o império começou a entrar numa crise muito grande. E essa crise foram vários fatores que trouxeram essa crise. E aqui no Brasil, assim mesmo como no mundo já falava, como já tinha acontecido na Revolução Gloriosa na Inglaterra, ainda no século XVII, nós temos ali no século XVIII, nós temos a independência dos Estados Unidos, nós temos no século XVIII também, nós temos lá a Revolução Francesa, e todas essas revoluções, elas já falavam em república. Eram as ideias iluministas que estavam propagando pelo mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Nós tivemos movimentos sociais que justamente vão falar sobre esse assunto. Vamos tratar sobre esse assunto. Nós vamos ter aqui movimentos do século XVIII, do século XIX, que eles vão tratar justamente desse assunto e vão colocar a questão da república em discussão, em voga. Vamos colocar essa questão da república. República, vamos fazer do Brasil uma república, vamos tirar aí o Império Brasileiro e vamos fazer uma república. Antes do Brasil ser império, se tornar império, Dom Pedro I e Dom Pedro II, já se pensava nisso lá na Guerra dos Mascates, na Confederação Baiana, na Conjuração Mineira, na Inconfidência Mineira, que nós vamos conhecer, na Confederação do Equador. Nós já discutíamos essa questão de ser transformado o Brasil em uma república. Olha aí na tela para vocês. Olha aí os assuntos, aonde eles são abordados. Esse fim do Império, a proclamação da República. Essa ideia republicana aqui no Brasil, aonde ela é abordada. E nós vamos ver que ela já está sendo abordada lá nas Guerras dos Mascates, lá de 1710 e 1711. Na Inconfidência Mineira de 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Na Revolução Pernambucana de 1819, na Confederação do Equador de 1824, na Sabinada, na Revolução Farroupilha também, já no século XIX. Então, nesses movimentos já se buscava essa palavra aqui, já se buscava essa ideia republicana. Só que até então, estava só em discurso, estava só em sonho. Era apenas uma utopia. E nós vamos ver uma coisa interessante acontecendo, que vai ser o fortalecimento do Exército. Vem aqui comigo, para a gente falar mais disso aqui, para a gente relembrar disso. Lá no segundo ano, nós estudamos o quê? Lembra que nós estudamos uma guerra que o Brasil vai se envolver com outros países, a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, contra um país, lembra? Quem é esse país? É o Paraguai. E o nome da guerra ficou Guerra do Paraguai, conhecido como Guerra do Paraguai. O Exército Brasileiro, ele vai se fortalecer, principalmente o Exército, porque naquele momento, Dom Pedro II, ele tinha um olhar para a Armada Brasileira. A Marinha, né, que a gente conhece como a Marinha, naquele momento era chamada de Armada Brasileira. Então, Dom Pedro II tinha aquele olhar ali para a Armada Brasileira e dizer, pô, os caras que vestem de branco, todos elegantes, todos esses caras são os caras que defendem a pátria brasileira. Só que o Exército vai para a Guerra do Paraguai e ele mostra que o Exército tinha uma força muito grande em guerrear. E o Exército Brasileiro ele se torna um grande vencedor lá da Guerra do Paraguai. Tem a figura de Duque de Caxias e tudo. O próprio Exército, depois que toma a fortaleza de Humaitá, eles já querem se afastar da Guerra do Paraguai. Solano Lopes já estava destruído, mas Dom Pedro não. Dom Pedro queria até o fim, até a captura ou a morte de Solano Lopes. Então, a guerra ela vai se
prolongar. E o exército, ele sai da Guerra do Paraguai fortalecido. Só que ele achava que, chegando aqui, Dom Pedro II iria olhar para o exército e dizer: ah, não, agora eu vou pegar o exército e dar uma atenção melhor para o exército, um soldo melhor para o exército. Só que não. Dom Pedro vai deixando o exército descartado. E eles vão se organizar. Eles vão fazer o clube militar. Esse clube militar que eles vão criar aqui, eles juntam o clube militar com essas ideias republicanas. E daí que nasce a semente para a república. Porque agora tem um braço armado para dar o golpe. Tem um braço armado. A gente fala em golpe porque, se nós olharmos a proclamação da República, ela é um grande golpe contra Dom Pedro II. Derrubam. Porque o que é o golpe? A derrubada de um governo. Estava lá Dom Pedro II, um governo imperial que vai ser derrubado pela elite e pelo exército, que nós vamos entender na aula de hoje. Na tela para vocês aí, ó. Para nós entendermos bem isso. O exército foi uma instituição que saiu fortalecida da Guerra do Paraguai. Literalmente, os soldados tinham sido esses considerados salvadores da pátria lá na Guerra do Paraguai. Para a tarefa, contribuíram milhares de escravos incorporados às tropas. Os negros formaram a maioria dos batalhões brasileiros naquele momento. Só que, lembrando que os negros naquele momento ainda eram escravos, eles só vão deixar de ser escravos em 1888, um ano antes da proclamação da República. Olha aí, ó. Aqui, mostrando o imperador com medo do exército. Já com medo do exército aqui. O imperador com medo do exército. Já entregando o seu bastão para o exército. A questão militar. Essa questão, ela ficou conhecida como questão militar. Porque vários acontecimentos vão estar relacionados a esse período. Porque lá no Piauí e no Rio Grande do Sul, respectivamente, os coronéis Cunha Matos, que era lá do Piauí, o Cunha Matos, e o Sena Madureira, que era lá do Rio Grande do Sul, eles vão atacar o ministro da guerra, que é o Alfredo Chaves, um civil Alfredo Chaves. Lembrando, Sena Madureira vai ser mandado para o Acre, tá? É por isso que o Sena Madureira vai participar da Revolução Acreana. Para quem aí, alunos nossos que são do Acre aí, ó. E eles estão lá no Rio Grande do Sul, eles estão lá no Piauí e eles estão se revoltando contra o Alfredo Chaves. Estava aberto, então, uma série de desentendimentos com o governo que ficou conhecido, justamente esse desentendimento, ficou conhecido como questão militar. E daqui é só para a gente relembrar, tá? O Império puniu com a prisão os dois coronéis. Então, eles foram presos, esses dois coronéis. Não podiam se revoltar. Eles não podiam se voltar contra o governo. E eles vão ser presos. E vão ser tirados de lá dos seus locais. De acordo com a Constituição, a participação política interna do Brasil não era dever do Exército. Então, o Exército, naquele momento, ele não poderia se meter em questões políticas. A guarnição do Exército aí do Rio de Janeiro, aí, essa foto aí. E eles vão se meter nessa questão política. Aí é quando, em 1887, vamos lá, 1887, é criado o quê? O Clube Militar. 1888. Nós temos a abolição da escravatura. 1889. Nós temos a proclamação da República. Olha aí a sequência de coisas que estão acontecendo nesses últimos anos de Império. Esses 3 últimos anos de Império. E então, em 1887, depois de outros atritos entre os militares e o Ministério da Guerra, foi fundado este chamado Clube Militar, que era uma entidade que passou a funcionar como órgão político e porta-voz da categoria. E logo para sua presidência, quem foi? Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o primeiro presidente desse Clube Militar. É aqui que vocês vão ver a história, como é que Marechal Deodoro, ele entra neste momento dentro do Clube Militar aí, ó. Aí entra, então, iniciamos aqui um governo provisório, essas mudanças institucionais. Tá? Então, vem cá comigo, aluna. Então, nós estamos vendo isso aí, ó. Olha a transição que nós estamos passando.
O Brasil, que até então era o império lá do imperador Dom Pedro II e tudo fortalecido, de uma hora para outra se vê diante do exército que está fortalecendo o seu poder. Sai da Guerra do Paraguai, eles saem fortalecidos, eles são proibidos de entrar dentro do contexto político, então eles criam o clube militar e jogam na mão de quem? Marechal Deodoro da Fonseca, para ser o presidente desse clube militar. É aí que eu quero que vocês observem e eu quero que vocês lembrem. Marechal Deodoro da Fonseca não era republicano. Olha que coisa interessante. Ele era imperialista, ele era amigo pessoal de Dom Pedro II. Então ele não propagava a república naquele momento. Ele não estava fazendo essa propaganda para a república. Ele era imperialista. Mas o clube militar, ele traz aí um fortalecimento político a esse braço do exército, que sai fortalecido da Guerra do Paraguai e sai fortalecido dentro desse novo regime. Então aí é que nós vamos ver que nós vamos ter esse governo provisório, essa derrubada. Olhem na tela para vocês. Voltando aí na tela para vocês. Já acompanhamos no segundo ano as crises que o Império enfrentou e que levou à proclamação da República. Lembra? Nós já estudamos essas crises aqui lá no segundo ano. Nós temos essa queda do regime monárquico, monarquia, lá Dom Pedro II não era o rei, por isso que é regime monárquico. E a proclamação da República ocorreram em clima de ordem e concordância das elites. Por quê? Porque nós separamos essas três crises, olha aí ó, no quadro para vocês. Essas três crises que nós estudamos lá no segundo ano, que leva à queda do Império de Dom Pedro II. Primeiramente, essa questão militar que nós estávamos vendo aí, por que se deu essa questão militar. Outra questão que vai enfraquecer o governo de Dom Pedro II vai ser justamente essa questão religiosa. Lembra lá a briga que ele teve com o Papa, devido o Vaticano ter proibido o casamento de maçons, e o bispo rejeita aqui o casamento de maçons, e isso cria um problema muito grande com a igreja. Então, ele vai perder o poder da igreja. Olha que o Brasil, naquele momento, tinha uma religião oficial, ele era confessional católico. E a outra questão é a questão abolicionista. A proclamação da abolição da escravatura vai fazer com que Dom Pedro II perca o apoio das elites. Olha aqui essa charge aqui, ó. Aí, o membro da elite empurrando Dom Pedro II da cadeira dele. Então aqui nós temos os militares, aqui nós temos a igreja e aqui nós temos a elite brasileira. Então ele vai perder esse tripé dele. Ele vai se enfraquecer. Ele vai estar enfraquecido. Tá? Então, olha aí como é que se dá esse período aqui. A princípio, a maioria dos militares de alta patente pensavam que o movimento que eles participavam estava derrubando o presidente do conselho, que era o Visconde de Ouro Preto. Lembra? Eles não queriam derrubar o imperador. Eles não pensavam que estavam derrubando o imperador. O exército, naquele momento, eles pensavam que eles estavam no movimento para derrubar o Visconde de Ouro Preto. Só que a elite que estava aqui, olha essa imagem aí, ó. Percebam vocês aqui, ó, nessa imagem. Vocês vão ver civis e militares. Militares com canhões aqui e a participação de civis. Sabe por quê? Porque a proclamação da República, naquele momento, a proclamação da República, ela não é uma proclamação da República dada só pelo Exército. Só pelo Exército. Aqui, essa participação aqui, quando nós estamos vendo aqui essas figuras, nós estamos vendo os civis, os militares juntos, é porque Dom Pedro II já estava passando por toda essa crise. Essa crise com a igreja, essa crise com o exército, essa crise com a elite pela abolição da escravatura. Não só a abolição da escravatura, vinha das leis abolicionistas,
a lei Bill Abdin, lá da Inglaterra, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, aí depois a lei Áurea, aí com a abolição da escravatura, tudo isso vai fazer com que cada vez mais Dom Pedro se afaste da elite brasileira. E a elite brasileira, naquele momento, era quem plantava café ou criava gado. Eram os cafeicultores ou os pecuaristas. E essa elite brasileira é que controlava aquela economia do Brasil. E ele vai perder espaço com essa elite. Então, a proclamação da República, ela vai ter um conjunto de fatores até chegar esse momento crucial. Até chegar Marechal Deodoro da Fonseca e dizer, olha, acabou o Império. Mas os militares de alta patente, eles estão pensando que eles estão ali participando daquele movimento, e aquele movimento era só para derrubar o Visconde de Ouro Preto. Eles não pensavam que aquele movimento que eles estão participando iria derrubar o império todo, que já estava aí há quase 80 anos de Império Brasileiro. Eles não imaginavam isso. Aí é o que vai acontecer neste momento. 15 de novembro de 1889. Olha aí o que acontece. Nessa data, 15 de novembro, formou-se então um governo provisório. Esse governo ele tinha caráter republicano. Ele era uma república. Então, esse governo provisório, ele vai se formar para dirigir o país. Neste momento, 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II perde o trono brasileiro. Ele é destronado. E no lugar dele, quem vai assumir vai ser um marechal. Marechal Deodoro da Fonseca. Esse novo governo, organizado por esses dois grupos de militares, de cafeicultores e de profissionais liberais, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, que deixaram de ser monarquista às vésperas e se tornou republicano. Vocês estão entendendo aí, ó, essa figura aqui do Marechal? Até então o Marechal Deodoro da Fonseca ele era monarquista, apoiava Dom Pedro II. De uma hora para outra ele deixa de ser monarquista, ele se junta ao grupo de republicanos, juntamente com os civis, militares e tudo com apoio da igreja, e vão proclamar a República Federativa do Brasil. República, olha aí, ó. Então já não é mais um império, é uma república. Federativa, porque nós fomos divididos em estados. Naquele momento, 21 estados brasileiros deixam de ser províncias e tornam-se estados. Então, federativa. E o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, assim mesmo como os Estados Unidos tinham se tornado independente, dentro de uma federação, o Brasil seguia um modelo parecido com o americano. E naquele momento, o Brasil não se tornava independente, mas o Brasil deixava de ser império e se tornava uma república. Havia a derrubada de Dom Pedro II. Professor, mas o que muda com isso daí? Quais são as transformações que nós vamos ter bem visível neste momento? O que vai ser transformado? O que transforma essa saída do Império e esse início da República? É aqui que nós vamos ver. Olhem na tela. Na tela para vocês. Nós vamos ver que vai ser instituído um federalismo. Ou seja, o Brasil, nós vamos ter aí 21 estados sendo constituídos. Nós temos, então, lembra que eu falei para vocês que a Constituição de 1824, que era a Constituição do Império, ela era uma Constituição confissional católica, ou seja, o Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Agora, nessa nova Constituição, neste novo modelo, nós vamos ter a separação entre igreja e Estado. Está separado. Igreja é uma coisa,
Estado é outra coisa. Separou-se. Agora, o casamento religioso não tem efeito civil. O batistério lá, que é a certidão de batismo, não tem direito civil. Agora nós vamos ter a certidão de casamento, nós vamos ter a certidão de batismo agora civil. Nós temos também, neste momento, a criação de símbolos nacionais. Símbolos são criados, o brasão, a bandeira nacional, o hino nacional, são criados neste momento. A lei da grande naturalização. Isso aqui é interessante, porque o Brasil era formado por muitos migrantes. E esses migrantes, então, eles vão ser, por essa lei, eles vão poder escolher a sua naturalização. Eles vão poder se naturalizar brasileiros. Olha aí a importância. Por isso que o nome é Lei da Grande Naturalização. Nós temos, então, inicia, o primeiro governo que vai se formar é conhecido como governo da espada, porque são dois governos militares. Como é que se dá esses dois governos militares? 15 de novembro de 1890, um ano depois, reúne-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte, a nova Constituição, que vai ser a primeira Constituição republicana, ela vai ser definida e vai ser promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Então, agora aqui, meus queridos alunos, nós temos a segunda Constituição brasileira, só que essa segunda Constituição brasileira, ela vai ser a primeira Constituição republicana. Ok? O governo e estados, a divisão de poderes e o voto. Divisão de poderes aqui. Agora, qual é o poder que sai neste momento aqui, que existia no Império? Lembra que no Império tinha o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Lembra que existia o poder moderador? Este poder moderador, então, ele vai ser eliminado. Essa é a mudança. Olha aí, ó. A atual bandeira nacional vai ser adotada pelo decreto número 4 de 19 de novembro de 1889. Eu quero que vocês observem que a bandeira brasileira, ela vai ser uma adaptação da bandeira imperial. Eles vão continuar no mesmo formato da bandeira imperial e vão mudar só a parte do meio, que onde tinha coroa, eles vão colocar aí azul com os estados e no meio aqui uma palavra do movimento positivista que era muito forte na época, que é ordem e progresso. Certo? Vai ser colocado no meio da bandeira. Então, é um símbolo que a República traz. Assembleia Constituinte, porque vai ser feita uma Assembleia Constituinte? Ah, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Voltando aqui. Olha essa palavra aqui, ó. Promulgada. Vem aqui comigo, aluno. Para a gente entender isso aqui, ó. A primeira Constituição brasileira, aquela de 1824, ela vai ser outorgada, ou seja, ela vai ser imposta por Dom Pedro I. Ela não vai ser uma Constituição que foi feita por uma Assembleia Constituinte. Essa Constituição republicana, não. Nós temos uma Assembleia Constituinte que vai construir ela. Então, essa Constituição de 1891, essa segunda Constituição brasileira, e a primeira Constituição republicana, ela não é outorgada, ela vai ser promulgada. O que significa isso? Que teve uma Assembleia Constituinte fazendo ela e o presidente da República, ele apenas assinou ela. Ok? Então, teve teoricamente, um debate nisso aí. Então, essa é uma das mudanças. Olha aí, voltando aí na tela para vocês. Com o apoio dos militares que pressionavam as ações do Congresso, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser o voto indireto ainda pela Assembleia Constituinte, ele vai vencer as eleições
em 1891, porque ele estava ali de 89, 15 de novembro de 89, passou 90 todo. Quando chega em 1991, que é feita a Constituição, ele continuava sendo o presidente provisório. Agora não, era necessário fazer uma eleição. E ele mesmo, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai se candidatar em 1991. E vai ganhar a eleição lá, eleição indireta. O vice dele era o Floriano Peixoto, que nós vamos já entender aqui o golpe dentro do golpe. Com uma pequena vantagem sobre o Prudente de Moraes, que era o candidato civil Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, depois ele se torna presidente da República. Mas naquele momento nós temos ali os militares que estavam saindo, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, ali os candidatos, e nós temos a eleição de Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro, então, ele torna-se o primeiro presidente da República Federativa do Brasil. Ele vence a eleição, Deodoro vence a eleição, ampla vantagem da eleição, só que tem um porém. Ele não vai conseguir apoio político para governar o país com tranquilidade. Sofre a oposição dos cafeicultores de São Paulo, que era a base do Congresso. Tá? Cara, a base do Congresso está aqui. Imagine vocês. Vem cá comigo aqui. Imagine aqui a cena aqui. O Deodoro está lá e tudo. Agora ele é presidente da República. Só que ele não tem traquejo ali com o Congresso e o Congresso pressionando. Deodoro, Deodoro, Deodoro. Lembra que eu falei para vocês que a Armada Brasileira era uma das forças armadas que ela, naquele momento, ela não se juntava muito com o Exército, não se bicava muito com o Exército. Inclusive, nós vamos ter duas revoltas da Armada. A Armada, que naquele tempo era chamada de Armada, hoje nós conhecemos mais como Marinha. Então, Deodoro ele não tem essa base, ele não sabe ali negociar com o Congresso. O que ele vai fazer? Vai fechar o Congresso. Fecha o Congresso. Floriano Peixoto, lá vice, está lá só olhando assim, de longe, aquela questão, e um Deodoro da Fonseca ali sendo pressionado. E nesse meio tempo, Deodoro vai adoecer. Nós vamos entender já já o que acontece com ele nesse meio tempo. Ele não consegue governar. Deodoro, a partir do momento que ele vai ser eleito, ele não vai conseguir governar, ele não vai ter força para governar o Brasil. Olha aí, ó, na tela para vocês. Com o fechamento do Congresso, em 1891, houve uma forte contestação do governo de Deodoro, em protesto contra o seu autoritarismo. Tivemos greve dos ferroviários que naquele momento, imagina, hoje a gente fala em paralisação dos caminhoneiros, né? Naquele momento, quem escoava toda a riqueza do Brasil eram os ferroviários. Os ferroviários vão e param. Greve dos ferroviários. Aí nós vamos ter ainda no governo dele a primeira revolta da Marinha, a revolta da Armada. E olha que a Marinha tinha sido comunicado sobre a independência do Brasil, inclusive foi o Marechal Rondon lá que levou a carta para a Marinha e tudo, essa figura que é muito ligada à nossa história. Mas nós tivemos a primeira guerra da Armada. Deodoro, então, greve dos ferroviários, primeira revolta da Armada. A elite não está apoiando ele, os cafeicultores não estão apoiando ele. O que Deodoro vai fazer? Renunciar em 23 de novembro de 1891. 23 de novembro. Então ele fecha o Congresso em novembro. Nós vamos ter aqui, ó, a eleição em 91, olha aqui, ó, a eleição foi em 91, tá certo? A eleição em 91. Nós temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, olha aqui, ó, 24 de fevereiro de 91 nós temos a primeira Constituição. É feita a eleição após a primeira Constituição, ele ganha. Então, ele renuncia em novembro de 91. Detalhe, olha aqui o detalhe para vocês. Agora que vocês vão perceber aqui que houve
Lembrando, Dom Pedro II tinha levado um golpe dos republicanos, que tinham tomado o poder. Agora nós vamos ter um golpe dentro do golpe. Sabe por quê? Porque era para ser chamado uma nova eleição. Era para ser chamada uma nova eleição. Só que Floriano Peixoto não aceita uma nova eleição. Ele vai assumir como vice-presidente, tanto é que ele não passa o cargo de presidente, só que ele é considerado presidente. Vai ser considerado o presidente de ferro. Só que era naquele momento para ele ter chamado uma nova eleição. Eu pergunto para vocês, Floriano Peixoto chamou uma nova eleição? Não chamou. Inclusive a Marinha vai bater de frente com Floriano Peixoto e vai fazer a segunda revolta da Armada, a segunda revolta da Marinha, para tentar derrubar o Floriano Peixoto. Olha aí, as Forças Armadas brigando entre si. Floriano Peixoto, que vai ser conhecido como o General de Ferro, com punho de ferro, vai lá e combate a revolta da Armada. Então Floriano Peixoto se torna presidente, o segundo presidente do Brasil. Na tela para vocês aí, ó. O Floriano Peixoto aí. Meu parente aí, ó. Floriano Peixoto, de 1891 a 1894, chegou ao poder com apoio das forças políticas paulistas e setores das Forças Armadas. Grupos oposicionistas defendiam novas eleições. O porquê? Porque não tinha um ano de governo. Então tinha que ser chamado novas eleições. Mas ele não, ele vai assumir no finalzinho aí de 91 e vai ficar até 1894. 31 de março de 1992. 13 generais enviam ao presidente uma carta-manifesto exigindo a convocação de novas eleições. O que Floriano vai fazer? Floriano puniu os militares e colocou na reserva das Forças Armadas. Tá? Aqui é a revolta da Armada, aqui é a segunda revolta da Armada, aqui o encouraçado de São Paulo, aqui na segunda revolta da Armada. Então Floriano, por isso que ele é considerado o General de Ferro, porque em setembro de 93, o almirante Custódio José de Mello liberou a segunda revolta da Armada. Com apoio do Partido Republicano Paulista e do Exército, Floriano, então, em março de 1994, conteve a revolta e permaneceu no poder até o fim de seu mandato. Ficou conhecido, então, como General de Ferro. Aí, neste momento, nós temos a República da Espada, que são esses dois generais que vão estar no poder. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Nós vimos aí que não foi fácil nem para o Marechal Deodoro, nem para o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto vai ter oposição dentro do próprio Exército. Os generais que vão contra ele, vão fazer a carta lá para ele fazer nova eleição. Ele vai pegar, você vai para a reserva, você vai sair do serviço militar. Vai para a reserva, tira os caras da reserva. E nós temos ainda no governo dele a segunda revolta da Armada. Mas Floriano soube negociar com o Congresso. Por isso que o Floriano ele vai ter apoio da elite dos cafeicultores do Brasil. Como ele tinha esse apoio da elite e tinha apoio de parte do Exército, ninguém conseguiu derrubar o governo dele. Floriano, então, vai governar. Final do seu governo, aí nós temos uma mudança. A partir do final do governo de Floriano Peixoto, a elite brasileira vai dizer, já chega, não queremos mais os militares. Eles já serviram para derrubar o Império e agora é nossa vez de governar. É aí que nós vamos ver que essa segunda fase da República Brasileira vai ser conhecida como República Oligárquica, República dos Coronéis ou República Café com Leite. Daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer a revisão dessa aula e para que nós possamos fazer atividade que está aí com vocês, tá bom? Até lá!